A gente já falou aqui no programa e, claro, não pode deixar de citar a entrevista do príncipe Harry e da Meghan Markle à apresentadora americana, a Oprah. Essa entrevista deu o que falar recentemente. Eles disseram que o peso de algumas tradições e preconceitos afetava a saúde mental deles. No começo do ano, o casal rompeu oficialmente com os privilégios e obrigações da família real. Com base nisso, a gente vai relembrar alguns fatos importantes sobre a realeza e ver que certos acontecimentos podem se conectar. Em 1936, o rei Edward VIII abdicou do trono porque se apaixonou por uma mulher divorciada. As tradições reais não permitiam que o rei casasse com uma mulher que passou por outro casamento. No lugar dele, assumiu o irmão mais novo, o rei George VI. Um ano depois da morte do George, em 1953, a rainha Elizabeth II, que a gente conhece hoje, foi coroada. O filho mais velho da rainha é o primeiro na linha de sucessão ao trono, é o príncipe Charles. Nos anos 80, ele se casou com a Diana, foi um relacionamento super conturbado. Eles se divorciaram em 1996. E aí a gente continua essa história lembrando que o príncipe filho do Charles e da Diana, que é o segundo na linha de sucessão ao trono, é o príncipe William. Em 2011, ele se casou com a Kate Middleton. Anos mais tarde, em 2018, o Harry, que é o segundo filho do Charles e da Diana, ele se casou com a atriz americana, a Meghan Markle. A gente viu a entrevista dos dois recentemente. Com o nascimento dos filhos do William e da Kate, o Harry ficou mais longe na linha de sucessão. Mesmo assim, o casamento dele com a Meghan Markle movimentou o Reino Unido, continua movimentando. Eles decidiram, como eu disse agora há pouco, deixar a realeza britânica. Essa separação foi oficializada pelo Palácio de Buckingham esse ano, em 2021. Quão polêmica é a saída do Harry e da Meghan, da realeza, da família real? O que significa essa saída deles? Bom, já era uma saída esperada, porque desde os primeiros tempos já havia sinais de que, particularmente a Meghan, e eu diria que o próprio Harry, porque apesar de fazer parte da família real, de toda a estrutura já pertencente àquele núcleo, vamos dizer, quem chega tem que se adaptar àqueles costumes, àqueles rituais, àquele protocolo. Então, não podemos dizer que as coisas eram desconhecidas. Não é? De ambas as partes. Eu diria que particularmente para Meghan, recém-chegado àquele núcleo familiar. O que foi colocado na entrevista, e vamos dizer que algo que prometeu ser bombástico, apenas 2 anos depois de realizado o casamento, e já, vamos dizer, nos Estados Unidos, foi colocado de uma forma a criar muito mais especulação do que necessariamente para ser algo que, vamos dizer, prejudicasse a estrutura da família real, a imagem da família real. Claro que algumas colocações foram extremamente graves, principalmente a questão do racismo, mas temos que verificar. E o próprio comunicado do Palácio Real disse, vamos ver no seio da família, ou seja, fora dos holofotes da mídia, tá? O que de fato passou. Mas em nenhum momento o comunicado oficial disse, vocês não fazem parte, vocês estão sendo condenados por uma colocação indevida. Muito pelo contrário, o comunicado foi extremamente feliz e agregador, vamos dizer. Mas, vamos dizer, os primeiros números na mídia como um todo, né, indicam, na opinião pública, indicam que cerca de 30% das pessoas dizem que deram algum crédito para aquilo que foi colocado. E os demais, se não acreditaram, foram indiferentes. Então, vamos dizer que há uma divisão muito grande nesse sentido, mas não muito favorável para a imagem nesse momento do casal. Eles falam também, em algum momento da entrevista, que se sentiam presos, Karnal. E claro que quando a gente vê The Crown, é o que a gente tem ali de referência mais próxima agora, né, de alguma coisa relacionada à família britânica, família real britânica. Eu lembro que quando eu te perguntei, você disse que a rainha, ela é muito solitária. Ela tem uma solidão muito grande na função dela ali. Faz sentido o que o Harry diz dentro desse contexto da rainha? Acho que é um papel muito desafiador. Tentem imaginar a Rainha Elizabeth II, que em tantos anos de trono nunca foi vista gritando, eructando, flatando, se abaixando de uma forma errada. Você tem que ter um controle que os ingleses consideram uma virtude, que é a fleuma. E ser fleumático por muitos anos, nunca coçar o nariz em público, sempre com aquela mesma bolsa, 70 anos, debaixo, não é fácil. E esta vida regrada por tradições, ela não é fácil. Eles não são livres para escolher nomes.
eles não são livres para determinar datas, eles não são livres para quase nada. A mulher mais poderosa do mundo, cujo dinheiro está estampado nas moedas de tantos países, a mulher que muda o hino do país, quer dizer, quando ela morrer, tem que mudar o hino do país, é uma mulher que tem pouquíssima margem de manobra. Pouquíssima margem de manobra. Isso não é uma vocação fácil, se afinal, vamos lembrar que o príncipe que abandonou a sua função real, ele foi visto usando maconha, se fantasiou de nazista, fez uma festa com prostituta em Vegas. Não é o perfil de alguém que vai se adaptar com rigidez às normas. Isso ocorre na sua família também, ocorre na minha. Tem gente mais adaptada às normas e tem aquele tio exótico. Toda família tem o tio exótico. Mari, eu acho importante juntar as falas, então, considerando a tradição e a dificuldade no cargo da Elizabeth, o histórico do Harry, mas as declarações feitas pelo Harry e pela Meghan para Oprah, que podem ter gerado uma reação menos entusiasmada do público, também podem refletir valores de uma sociedade contaminada pelo racismo. Aqui no Brasil, a gente tem o racismo estrutural presente e atravessando todas as nossas relações, e ainda assim a gente tem pessoas que negam a existência do racismo no Brasil. O mesmo a gente pode dizer, por exemplo, a uma resistência à fala da Meghan, que é uma mulher que de repente coloca o filho contra a família, e essa resistência às mulheres mais fortes e que se posicionam, enfim. Só para a gente problematizar. Exato. E o primeiro símbolo do casamento entre Harry e Meghan foi justamente consagrar a diversidade no Reino Unido. Eu diria que do ponto de vista simbólico, vamos lembrar que era muito importante. E partindo da família real, com a credibilidade que tem, vamos dizer que foi um marco realmente. Inclusive os cantores do casamento. Com certeza.